Olá a todos! Então hoje vamos a mais um dos símbolos sabianos. Estamos no signo de Leão e hoje é o grau 22 de Leão. Eu vou dar a interpretação da primeira passagem, como sempre faço, e a segunda eu leio na íntegra. Caso você tenha algum planeta no grau 22 de Leão ou linha de casa, relaciona com a leitura desse grau para você ter algum insight a respeito de como que você usa na sua vida. Nem todas as pessoas têm linha de casa no grau 22 de Leão ou planeta. Veja então se você tem. Lembrando que na playlist de símbolos sabianos já foram feitos os signos de Áries até o grau 22 de Leão. Então Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, ok? Vamos lá. Grau 22 de Leão. No ramo de uma árvore morta, um ninho onde jovens avezinhas gritam, vendo um gavião planar acima delas. Enquanto na cabana vizinha se nota um leito no qual deita um homem doente. Então esse símbolo, ele fala de uma árvore morta, ou seja, tem um ninho, tem um ninho numa árvore morta. E essas jovens avezinhas, são filhotes, são filhotes, e elas estão ali gritando, elas estão indefesas, elas não têm como se defender ali naquela situação desse gavião que está à espreita, está planando ali por cima do ninho delas. Então não tem quem as defenda. E a árvore morta, ela dá uma conotação de que aquele local ali, aquela árvore, aquele entorno ali, é um entorno onde não se tem muitos, de um certo abandono, Porque quando a árvore está viva, ela oferece sustentação, os outros animais também habitam por ali, mas um predador que está à espreita, dessa árvore morta. Então aqui não fala de um ninho onde tem a ave-chefe, a mãe delas e tal. Fala apenas de um ninho onde essas jovens aves, elas estão ali gritando com medo do gavião, porque está inseguro. E esse gavião está à espreita, e aqui também não fala exatamente se é uma situação de dá a entender que é uma situação de abandono, é um abandono, um abandono. O ninho ele tá vazio, tá abandonado, ele só tem as aves, ele não tem alimento ali, não tem a ave mãe para alimentar, e então essas avezinhas estão ali abandonadas naquele ninho, estão sozinhas naquele ninho e estão numa condição insegura, por conta do gavião estar ali planando, que é um predador. E elas estão com medo, elas estão gritando. E acima delas, ele está planando acima delas. Enquanto isso, na cabana vizinha, tem uma cabana próxima, em que se nota um homem no leito, na sua cama, deitado, ele está deitado e doente. Então também está falando de uma condição insegura, o homem está doente e dá a entender que ele está sozinho, Porque aqui não fala de mais ninguém. Tem uma situação de quase morte aí, de risco de morte, de condição insegura, de perigo. Esse homem doente ali nessa cabana vizinha. É uma árvore morta, é um homem doente e é um risco de morte para as avezinhas e para o homem. Então veja, eu tenho um vídeo aqui nessa playlist de símbolos sabianos que fala do sentido geral também dos símbolos sabianos. Então eu vou falar o sentido simbólico e também o sentido geral. O simbólico, dentro das muitas interpretações possíveis, está falando de uma condição insegura na vida. Então, se você tem o grau 22 de Leão numa linha de casa, você vai ver qual a linha da casa que você tem essa condição insegura na sua vida. Essa condição onde você tem que lutar para você não sucumbir, para você não perder alguma coisa. Onde você tem que se proteger, onde você se sente vulnerável,
onde é mais frágil, né? A fragilidade da doença, a fragilidade da solidão. Então veja, quando a gente tem esse grau 22 de Leão, a gente tem um planeta nesse grau, você vai ver, vamos supor, é uma Vênus. Então você pode viver essa condição de fragilidade, essa condição insegura no relacionamento, porque Vênus tem a ver com isso. Se você tem esse grau 22, como Marte, por exemplo, você luta pela sua sobrevivência, luta Marte, né? Luta pela sua sobrevivência, você luta contra os predadores, você tem uma atitude de buscar insegura e de precisar de defesa, de amparo. Claro, eu não estou dizendo para você que você vai ter problema de relacionamento ou que você está desamparada, mas eu estou querendo dizer para você que se você tem algum planeta nesse grau, indica que nessa área da vida, representada pela casa em que você tem esse grau, a linha da casa do grau 22, se você tiver, né? Nós temos 30 graus no signo de Leão. Se você tem alguma casa, essa casa que passa pelo signo de Leão está no grau 22, então esse vídeo é para você. Então aí você tem uma condição insegura ou uma situação onde você precisa lutar para manter a sua vida, para manter a sua existência. Lembrando que o signo de Leão, e a gente está falando de um grau de Leão, o signo de Leão tem uma relação com os pais, tem uma relação com a nossa relação com os nossos pais. E o que me chamou a atenção por ser um grau de Leão é que essas jovens avezinhas indefesas, né, que se nós teriam voado e ido embora para longe do gavião, elas estão ali indefesas daquele ninho ali. Elas são avezinhas, são filhotes, e elas estão gritando, né? Que é como as aves fazem quando elas ainda são muito jovens e elas não sabem voar. Então elas estão ali gritando. Então elas estão sem os pais delas, né? Então elas estão ali abandonadas naquele ninho, naquela árvore morta. E é uma condição insegura. Então veja se esse vídeo é para você, ou seja, se você tem planetas no grau 22 de Leão ou linha de casa, tem uma condição insegura na sua vida, tem uma condição onde você precisa sobreviver, onde você precisa gritar e dizer, eu tô aqui, me ajuda, né? Que você sente que você precisa disso. E quando se fala do homem doente, aqui está reforçando uma condição de uma necessidade. Enquanto que as aves têm uma necessidade de amparo, uma necessidade de resgate, o homem também, porque o homem está doente. E não fala de mais ninguém ali, ele está numa cabana, né? Algo pequeno, né? Algo humilde, né? Cabana tem um sentido de uma humildade, no sentido de que ele está numa condição insegura, numa situação humilde e sozinho. Assim como também estão sozinhos as avezinhas, tá? Então é uma árvore morta e um homem doente, é uma situação de uma dificuldade, de uma fragilidade ali no entorno. Então esse local onde você tem esse grau 22 tem uma fragilidade, tem uma certa carência de alguma coisa, de proteção, de cuidado, e você precisa lutar para manter a sua sobrevivência ali, tá? Na área desse grau 22 e relacionada ao planeta desse grau 22. E no sentido geral, nós podemos falar de pessoas, lembrando que o sentido geral tá no vídeo aqui dessa playlist de símbolos sabianos, é quando você pega os elementos do símbolo e tenta transpor para a sua vida. Por exemplo, a gente está falando de avezinhas, filhotes, pode ser uma pessoa que trabalha com ornitologia, né, com criação de aves, pode ser uma pessoa que lide com a natureza, né, com jardins, também com podas de árvores. O grau 22, ele está falando de uma árvore morta, para ser pessoas que precisam, né, que trabalham com podas de árvores ou derrubam árvores. Pode ser também pessoas que lidam ou doentes, ou podem ser pessoas que trabalham com os cuidados de alguém, né, que cuidam de alguém, que cuidam de crianças representadas pelas jovens avezinhas, e também pessoas doentes, né, e pessoas também podem ser assistentes sociais, né, pessoas que trabalham como assistentes sociais, que têm o trabalho de resgatar pessoas, auxiliar pessoas, ver melhores recursos para pessoas.
Pode ser alguém que passa uma certa privação, ou vive numa região de condição insegura por algum tempo. Então, no sentido geral, pode estar relacionado a essas questões, sim. E a segunda passagem que eu leio, mas não interpreto, diz assim: um homem deitado em seu leito com a cabeça tombada. Ele está com a cabeça tombada, ele está realmente numa condição de prostração, de muita dificuldade por conta de estar doente. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo dos símbolos sabianos do signo de Leão.